Olá, bem-vindo ao canal da Fé à Paz, aquele canal onde você tem um pouquinho de informação, mas tem muito estímulo para buscar muito mais informações. Esse é o nosso papel aqui nesse canal. E hoje vou conversar com o Luciano Oliva, graduado em Comunicação Social pela Faculdade Hélio Alonso, especialista em comportamento humano e psicologia organizacional, a quem já agradecemos a presença no nosso canal. Luciano, comece, por favor, assim, falando um pouco sobre a questão da comunicação interna nas organizações sociais. Comunicação interna, Roberto. Quando a gente fala de comunicação interna, tem muita gente que confunde com intracomunicação, como a PNL chama, que é a comunicação dentro da nossa cabeça, as vozes na cabeça, como eu chamo. Quando a gente fala de comunicação interna, e como você me perguntou aí, como que ela funciona nas instituições, sejam as sociais, sejam as outras instituições, a comunicação interna ela é um fator estratégico, levando-se em conta como as pessoas entre si se comunicam. É o clima organizacional, é como os líderes se comunicam com as suas equipes e como os membros das equipes se comunicam entre si. Muito bem. Olha só, a comunicação interna é um fator fundamental na gestão das empresas. E com relação ao terceiro setor, que cada vez mais busca o conhecimento no segundo setor, chamado segundo setor nas empresas, qual que é a importância dela? É a mesma? A importância no terceiro setor, como eu até falei antes, ou no segundo setor, é fundamental sempre a importância da comunicação e da comunicação interna em específico. Para você ter uma ideia, eu vou citar um número que é do Drucker. O Peter Drucker é ainda tido como o pai da administração. Peter Drucker não é mais vivo, mas ainda é a maior referência quando se fala em administração de instituições, de empresas e de qualquer tipo de instituição, de grupos de pessoas. Ele dizia o seguinte: 60% dos problemas administrativos advêm de problemas de comunicação que não funciona. E o problema que não funciona, e a comunicação que não funciona leva a outros problemas. No terceiro setor, nas instituições que não visam o lucro financeiro, ainda é assim também. Acontece a mesma coisa. É fundamental cuidar da comunicação interna, entender quais são os canais que vão ser usados, entender como vai ser fomentado isso pelas lideranças destas instituições, para que os grupos tomem como referência aquilo que as lideranças estão tendo como um padrão de comunicação. Trazendo para dentro do nosso cercadinho, como os APAES, elas podem, eu sei que isso daria o tema para um dia de conversa, mas como as APAES podem melhorar esta comunicação para motivar os seus colaboradores, funcionários e também os seus voluntários? A comunicação interna ela é fruto do clima organizacional. É uma coisa gerando a outra, na verdade. O que acontece? Quando o ambiente de trabalho não funciona bem, começa a comunicação a ficar truncada. Quando que se percebe que a comunicação não está funcionando bem num grupo? E nas APAES, não creio que seja diferente. Quando começam a acontecer coisas do tipo: retrabalho, faz e faz de novo, tem que fazer outra vez, desentendimento, fofoca, jogo de poder, metas não cumpridas, prazos estourados, tudo isso que acontece lá na ponta começa com um problema de comunicação. Por isso que o Drucker disse que é 60%, porque mais da metade dos problemas que acontecem porque uma ordem não está clara, porque um objetivo não está claro, ou então porque a equipe está, num primeiro momento, quem olha de cima percebe uma coerência, uma motivação, mas no seio dessa equipe pode ter um ou outro elemento que não está tão satisfeito assim. E isso é o suficiente para que isso comece a ter desdobramentos. Como trabalhar com isso? Assunto para a próxima pergunta. Exatamente, porque você acabou já respondendo um pouco que esses são muitos dos prejuízos que causa a má comunicação. E dentro dessa questão dos prejuízos, como que isso pode influenciar? Quais são os fatores que podem influenciar para esta má comunicação interna? Essa má comunicação interna, Roberto, sempre começa de que forma? Quando eu digo desentendimentos, eu nem estou falando já de uma situação de uma rixa entre colegas de equipe. É realmente de um não entendimento de comunicação. É fundamental que quando exista um processo de comunicação, as partes entendam o que estão dizendo, o que o outro está dizendo
E se o outro entendeu o que ele disse? Parece confuso no primeiro momento, mas vamos fazer o seguinte, vamos lembrar de um outro pai, mas o pai da publicidade, e eu acho que assim fica bem mais tranquilo. O David Ogilvy, que é o pai da publicidade, o criador da Ogilvy Propaganda, na Inglaterra, ele dizia o seguinte: comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro entende. Essa é a raiz do estudo, do entendimento da comunicação no sentido de propaganda, de publicidade, de divulgação. Mas também se aplica dentro dos relacionamentos no geral e dentro das instituições. Porque uma pergunta do tipo, que horas são? Pergunta simples, que no nível racional é apenas eu quero saber a hora. Dependendo do contexto, ela diz coisas completamente diferentes. Imagina um funcionário chegando às 8:45. E aí o chefe pergunta assim, que horas são? Ah, chefe, são 8:45. Pô, mas está chegando cedo. Ele nem precisa falar, poxa, mas está chegando cedo. Vai dizer isto. Se são 9:15, em vez de 15:45, e ele tem de chegar às 9, ele está atrasado, ele fala, que horas são? Já é. Ué, mas por que você está atrasado? E a resposta, então veja, o estímulo, dependendo do contexto, já muda. Mas não porque aquilo que aquele que falou, o emissor, disse é diferente. A pergunta é a mesma, mas o que o outro entendeu é diferente. E aí a resposta ao estímulo, que horas são? Ele pode dizer assim, são 9:15, mas eu me atrasei porque tive um problema na minha família, um imprevisto. Ele já começa a se justificar, mas pelo menos alivia. Se ele se justificar e sentir que foi entendido, compreendido, morre ali. Se ele perceber que está sendo, se ele achar que está sendo perseguido, se ele naquele momento achar, pô, eu estou sendo perseguido só porque eu cheguei 15 minutos depois, mas ontem eu saí meia hora depois, já começam os diálogos internos, que são as comunicações não internas, como a gente fala entre funcionários, mas são as comunicações de vozes na cabeça. Mas por que ele está me perguntando isso? Está vendo? Só porque não gosta de mim como gosta de fulano. Só porque não me apoia como apoia fulano, que chegou ontem e já foi promovido, e eu estou aqui. E isso começa como um novelo se desenrolando na cabeça de uma pessoa. Aí sim, é uma intracomunicação, um diálogo interno terrível. E isso começa a minar a energia, vamos chamar assim, a energia positiva de motivação de estar naquele grupo. Então, esse voluntário, se essa comunicação não estiver clara, ele começa a funcionar com menos de 100% do que pode. Ele começa a funcionar do tipo, poxa, mas eu estou fazendo, e olha o que eu recebo, eu não estou sendo valorizado, não fui eu que fui promovido. Ah, faça tal coisa. Não, fala com fulano, fala para ele fazer. E os desentendimentos começam a nascer daí. E a gente, provavelmente, se não trabalha num ambiente assim, já ouviu uma história de algum amigo que aconteça assim. Começa devagarinho. É uma pergunta sobre, você vem depois do almoço? Ah, por que ele quer saber se eu venho depois do almoço? Por quê? Não é normal eu vir depois do almoço? Será que ele está dizendo que vai me cortar e vou ser demitido antes da hora do almoço? Enfim, aí a comunicação já está truncada. O líder tem um papel fundamental nisso, que é de entender que a sua comunicação precisa ser muito clara. Claro que você pode se colocar, enquanto líder, num papel de amigo, né, de parceiro, de coach. Né? O líder coach hoje é um dos temas mais discutidos, de líder coach perante cada membro da sua equipe. Mas é importante que os limites sejam claros, que o seu apoio seja claro para o outro. E o grande segredo de comunicação está justamente aí. Dentre tantos outros, um dos segredos é este. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E isso vai muito além de falar bem. Muita gente me procura, Roberto, quando eu nos trabalhos que eu faço em empresas Brasil afora, e pergunta, Luciano, mas eu preciso realmente fazer um curso? Eu falo bem, eu comunico bem. Eu falei, opa, peraí, você falou duas coisas diferentes. Você fala bem, então você se expressa bem. E aí lembro o conceito do Ogilvy para ele, que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, há de se ter muito cuidado, se está sendo claro, e perguntar. O que você entendeu disso? Está claro para você? Como fica isso para você? Está ok? Não está ok? Então, esses são os cuidados que uma comunicação, onde existe um controle, não no sentido de controlar o que devem comunicar, mas no sentido de estar assertivo, está claro. Isso é o fundamental na comunicação interna para funcionar e creio que na paz seja da mesma forma. Podemos afirmar que naquele nosso triângulo de emissor, mensagem e receptor,
o culpado por uma mensagem chegar errada lá é sempre do emissor? Se a culpa é sempre do emissor? Não, a culpa não é sempre do emissor. A responsabilidade é de ambos. Por quê? Se o emissor é quem escolhe cada membro da equipe, ele já tem uma responsabilidade lá atrás na hora de contratar, na hora de escolher e de elencar essas pessoas. Porque muitas vezes a equipe tem as pessoas certas no time. Se nós fizermos um paralelo com um time de futebol, o time tem as boas estrelas, ele tem os bons atletas, mas, de repente, não está jogando na posição correta. E depois fazer os ajustes necessários para... Joga muito bem esse aqui, mas eu acho que ele está precisando jogar lá atrás. Ele vai se sentir mais valorizado nos bastidores, porque é mais organizado. Esse outro não é tão organizado, talvez até caótico, mas é muito criativo. De repente, vai ficar melhor nessa função que demanda um pouco mais de jogo de cintura e não tanto uma organização, um centramento. E aí sim, nesse sentido, a responsabilidade é do emissor, mas não pura e simplesmente na hora da emissão da mensagem. Agora, a certificação, sim, é de responsabilidade do emissor. Fala. Claro que o repertório que vai ser entendido pelo receptor depende de N situações, N fatores, e ali escapa um pouco, sim, da mão, né, do emissor, mas perguntar se ficou claro, perguntar se está de acordo, faz parte do papel do emissor para que a mensagem seja clara. Aqui nós estamos falando muito do papel do face-to-face, ou seja, a conversa pessoa a pessoa. Mas quais são os outros canais que podem ser usados nessa comunicação interna? Olha, nessa comunicação interna de instituições, o que eu recomendo? Eu recomendo, primeiramente, que se entenda... cada caso é um caso, né, Roberto? Mas que se entenda a equipe como um todo, se essa equipe ela é uma equipe que está precisando, e é momento a momento, se ela está precisando de atenção individual, ou se esse time, quando está junto, de repente, separado do líder, o que eles questionam, o que eles buscam. A partir daí, as ferramentas, os canais de comunicação vão ser escolhidos de forma mais adequada. E de que forma é mais adequado, Luciano? Você perguntaria. Bem, se existe uma carência de reconhecimento do time como um todo, porque pode existir uma pessoa que está ali com uma carência que é individual, é uma questão pessoal, e que ela quer conseguir esse reconhecimento no trabalho. Um amigo muito querido meu, que trabalhou durante muitos anos com empresas, como consultor, ele me diz o seguinte: você querer satisfazer as suas necessidades de toques positivos, se sentir reconhecido no trabalho, é querer enriquecer juntando moeda. O trabalho não vai trazer todo o reconhecimento que um ser humano precisa. Todo não, mas ele é fundamental. Porque o reconhecimento no trabalho, trabalhar com o que gosta, como aquele ditado que é português, mas falam que é mineiro, né? Correr por gosto não cansa. Aquela coisa, correr por gosto não cansa. É isso aí. Quando a gente faz o que gosta, faz com vontade, é uma alegria. Então, há de se entender se existem situações que são pontuais de um ou outro que está buscando um reconhecimento, e aí é só trocar de posição, ou fazer uma reunião, um feedback, ou se isso é uma questão do grupo. Então, se a questão for do grupo, aí sim, a gente parte para os informes internos, parte para uma rádio indoor, parte para uma TV indoor, para um jornalzinho que pode ser feito digital, né? Até mesmo nos primórdios, um mural, uma data de aniversário lembrada. Tudo isso vai ajudar e tudo isso é comunicação interna. As próprias reuniões de grupo são fundamentais, apesar de que a gente entende que muitas reuniões, a reunião foi perdendo, muitas vezes, o seu papel principal, as reuniões. Bem, gente, hoje a gente está reunido aqui para falar das nossas metas para o próximo semestre. Ok, já foi dito para que está reunido. Mas será que todas aquelas pessoas ali vão se sentir úteis naquela reunião? Será que elas vão ser ouvidas, vão ter a oportunidade de falar? E, se tiverem a oportunidade de falar, será uma mera apresentação de, olha, gente, eu sou importante, eu tenho algo a contribuir? Ou realmente aquilo ali vai servir como um dado para essa busca desse resultado lá na frente? Tudo isso é papel do líder entender. E, claro, tem reunião, é aquela coisa, né, Roberto? Em comunicação é assim, existe o que a gente fala que está na cimeira, é o que está claro, e existe a ulterior, existe aquilo que está por detrás, que não é uma segunda intenção, mas é o núcleo duro da intenção daquela comunicação, que é qual?
De repente, a reunião é uma simples reunião para saber como está o semestre, como está o mês. Vamos fazer um apanhado geral de como está o nosso mês e fazer um alinhamento disso? Vamos fazer um follow-up aqui? Vamos. Mas, de repente, o que está fazendo mesmo é reunindo o grupo para passar uma mensagem importante, sem fazer uma convocação do tipo: pessoal, vou reunir vocês porque quero fazer uma comunicação importante, que pode gerar um estresse e pode gerar uma expectativa. Será que vai falar que é uma promoção? Será que eu vou ser promovido? Que gera uma série de comunicações internas ou intracomunicações, na verdade, que não são positivas. Para finalizar e resumir bem, as que eu prefiro, as ferramentas que eu acredito que sejam as melhores para a comunicação interna. Primeiro de tudo, treinamento. Por que treinamento? Capacitação. E, de preferência, uma capacitação, não puxando a sardinha para o meu lado, mas é a capacitação de quem vem de fora. Por quê? Aquela história do casa de ferreiro, espeto de pau, a dica, às vezes, está dentro. O grupo sabe o que é para fazer, mas quando existe um porta-voz com uma experiência que é outra, dizendo uma coisa, reforça de uma forma tal que quem está dentro do grupo acaba não tendo, porque é parte do grupo. Então, alguém de fora que consegue ver, é o que eu sempre digo, por melhor que seja a sua visão, por melhor que você enxergue, uma mancha nas costas da camisa você não enxerga. Com toda a sua experiência, uma criança de 7 anos atrás fala: tio, a sua camiseta está suja atrás. E você não está vendo. Então, não basta a experiência, não basta o conhecimento, e não basta você: eu estou no grupo, quem é que entende mais do meu grupo do que eu que estou aqui há 30 anos? Você entende mais do seu grupo, é o que eu sempre digo nas palestras que me convidam para fazer. Eu não sou o especialista naquela empresa, eu não sou o especialista no assunto daquela instituição. Eu sou especialista de comunicação. Eu vou lá para observar qual é a comunicação, como ela funciona e como que eu posso contribuir para ela funcionar melhor. Mas o especialista já está ali, o médico já é o especialista, o funcionário já é o especialista no setor dele. Só que muitas vezes ele está com a camisa suja nas costas e é só avisar: pega mais leve com o seu funcionário, pergunta de uma outra forma, em vez de falar faça isso, porque ordem de cima para baixo não funciona mais, estamos em outros tempos, de repente, por que tal fazer dessa forma? E essa pergunta vai abrir portas. Recentemente, o William Bowden, que ele é da Escola de Negócios de Fuqua, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele esteve no Brasil buscando pessoas, novos alunos, para irem para a Escola de Negócios. E ele disse justamente isso, falando de líder do século XXI, ele disse que o líder ele precisa aprender destravar potenciais humanos e não ficar dando ordem de cima para baixo, nem ficar buscando pessoas que trabalham iguais a ele. Porque tem aquela história: não, eu trabalho com ele porque ele trabalha igual a mim. Então, eu trabalho com essa pessoa, eu montei o meu time com pessoas iguais a mim. E ele diz que isso, na verdade, é uma clonagem. Você montar um time com 5 pessoas iguais a você está perdendo outros traços de personalidade. Então, a forma que eu vejo de conseguir trabalhar bem a questão da comunicação é trazer as ferramentas e sempre ficar de olho naquilo que a equipe está solicitando. Fica de olho e vê. Aqui está precisando de um toque a mais, uma tranquilidade, ou então um pouco mais de severidade também. Às vezes precisa. Eu gosto muito também do treinamento presencial, pessoal, para que a gente possa olhar nos olhos e fazer tudo isso que você falou. Agora, hoje, o nosso mundo moderno, estamos aqui usando uma das ferramentas, que é o vídeo, através do YouTube, através dos canais, das redes sociais. E como é que você vê esse crescimento da utilização, especificamente dos vídeos para as organizações sociais? Olha, as organizações como um todo, e aí, claro, se incluem as organizações sociais, têm no vídeo uma ferramenta fundamental. Quando nós falamos da Udemy, ou Udemy, como está conhecida no Brasil, o pessoal chama de Udemy, que seria a academia de você mesmo, é você ensinando as pessoas a fazer alguma coisa. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas podem aprender com a experiência alheia, e uma forma riquíssima de se fazer isso é através do vídeo. Então, o vídeo, ele provavelmente, não sei se ele vai substituir os livros. Eu adoro o livro, mas a gente já está vendo o que está acontecendo com as livrarias e lojas de livro físicas. Elas estão sumindo, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em todo o mundo.
Eu tenho muitos livros na minha casa, não vou me desfazer dos meus livros, mas quando a gente quer uma informação rápida, hoje a gente olha na internet e busca uma obra inteira na internet, baixa essa obra e estuda. Então, não creio que o livro vá sumir. No formato de papel, talvez, assim como os jornais estão sumindo. Mas o vídeo, mesmo que não substitua os livros, é um outro tipo de linguagem. Existe uma entrega energética muito diferente de pegar um livro e estar concentrado no que está lendo, construindo mentalmente as imagens e ver as imagens. Visual mesmo. Mas o visual é muito forte, principalmente para o ocidental. Então, o vídeo é de suma importância para o aprendizado rápido. É a inteligência instrumental colocada ali naquele momento. Tipo, você escolhe. Você quer fazer uma caminhada num caminho de Santiago? Você quer fazer uma caminhada entre essa e essa cidade e ver como é a beleza do caminho? Ou você prefere pegar um voo e em 30 minutos estar lá? Então, é uma questão de escolha. Para aprendizado, o vídeo vai trazer uma velocidade enorme. Então, ganha-se tempo e pode ganhar-se em qualidade também, com o reforço de outros elementos, como a questão da leitura. Muito bem, eu ainda prefiro fazer o caminho andando, olhando a paisagem e aprendendo bem devagarzinho. Mas óbvio que não sou eu que vou contra a tecnologia, por isso estamos aqui usando esta ferramenta e acabamos de conversar com Luciano Olivo, graduado em Comunicação Social pela Faculdade Ela Alonso, especialista em comportamento humano e psicologia organizacional. Fique com a gente sempre aqui nesse canal, hein? Tá bom? Obrigado, Luciano, e até a próxima.